Olá, sou o Gu Mizukami e quero expressar minha gratidão a todos que estão aqui ao vivo e a todos que estão assistindo à gravação. E nessas lives eu abordo temas ligados à promoção da saúde mental e emocional. E segundo a Carta de Ottawa, da OMS, a promoção da saúde é um processo de capacitação da comunidade de forma que você também possa participar do seu processo de melhoria da sua qualidade de vida e saúde. E a minha ideia é que eu seja uma dessas pessoas que participe do seu processo de capacitação. E também, segundo a OMS, a promoção da saúde não é responsabilidade apenas do setor saúde. Ele vai além, vai na direção de um bem-estar global. E o tema da live de hoje é como lidar com a vitimização, sob a perspectiva da promoção da saúde, bem-estar e espiritualidade. E os 3 pilares que eu utilizo como alicerce para os meus vídeos são a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Boa noite, Ana Maria. Escreveu aqui: muita gratidão por suas palavras. Sou eu que agradeço, Ana. Que bom, Selma. Obrigado, Selma. Obrigado, Ana. Boa noite, Arlete. Boa noite, tia Lourdes. Vamos seguindo em frente. Então a minha sugestão é que você assista até o final, porque das várias dicas, das várias ideias, reflexões, pode ser que algo faça sentido para você. Então eu trago algumas experiências, pesquisas, estudos, reflexões, e com isso você pode conhecer novas ferramentas para lidar com situações do seu dia a dia. Além de eu fortalecer as ferramentas que eu tenho, eu estou aprendendo ferramentas novas também nesse processo em que eu estou criando as lives, estou criando os vídeos. Então está sendo um grande aprendizado para mim também. Então esse vídeo tem como objetivo também encurtar o seu caminho para que você possa economizar tempo na aquisição de conhecimentos e conseguir melhorar sua qualidade de vida e também melhorar sua saúde de forma mais rápida. Porém, os assuntos não são esgotados em um único vídeo, então eu vou complementando nos vários vídeos. E nem com todos os vídeos também nós vamos conseguir esgotar todo o assunto. Ainda bem. E também eu estou atendendo a uma frase que eu já ouvi várias vezes de várias fontes que chegaram até mim. E essa frase diz assim: se você aprendeu algo, deve compartilhar com a humanidade. E o conhecimento, como qualquer outro conhecimento, começará a fazer parte da sua vida quando você confirmar essa informação através da reflexão, usando a razão e o bom senso, ou através da experiência. Então, quando nós adquirimos uma informação ou adquirimos um conhecimento, para que ele possa integrar a nossa vida, é importante que nós verifiquemos e confirmemos que ela realmente faz sentido. Isso a gente pode fazer através de reflexões, pode ser até da própria experiência, a gente colocar na prática para ver se funciona, e pode ser através do bom senso também. E o conhecimento só é bom quando nós conseguimos aplicar na prática do nosso dia a dia. Então, para o tema de hoje, além das pesquisas, dos estudos que eu fiz, eu me baseei num livro chamado Terapia Anti-Queixa. Terapia Anti-Queixa, do autor Roosevelt Thiago. E também de aulas que assisti, que venho assistindo, de uma escola de filosofia chamada Nova Acrópole, de Brasília. Então eu venho complementando vários conteúdos com as várias pesquisas que eu faço, com as aulas que eu assisto, e vou aprendendo também e compartilhando esse aprendizado com vocês. Então o que eu vou abordar na live de hoje?
Na live de hoje eu vou abordar o que é vitimização, qual a consequência da vitimização e quais as formas de manifestação da vitimização e como lidar com a vitimização. Então fique à vontade para comentar, eu vou acompanhando aqui no decorrer da live. Então, o que é vitimização? A vitimização é uma evidência de rebeldia, quando a pessoa se coloca na posição de vítima o tempo todo. Isso é uma evidência de rebeldia perante o que a vida está nos oferecendo. E aí tem aquela questão que eu costumo falar: uma criança dócil não aprende mais rápido que uma criança rebelde? Mas para a pessoa que está se sentindo vitimizada ou está sofrendo, eu ouço às vezes as pessoas falarem assim: vai dar tudo certo. Só que falar assim, vai dar tudo certo, não ajuda muito. O que vai dar certo? Então, quais são as consequências da vitimização? Quando uma pessoa fica se sentindo vítima da situação. E quando isso vai se repetindo, a pessoa vai construindo a nova personalidade, ou seja, isso vai sendo incorporada na nossa vida. E também nós começamos a exteriorizar essa vitimização através do que nós pensamos, através do que nós falamos, e assim nós vamos passando a nossa marca. E nós ficamos presos àquilo que nós fazemos e também nós pensamos repetidas vezes. Então, se a gente fica repetindo a mesma coisa várias vezes ou pensando a mesma coisa várias vezes, corre o risco de nós ficarmos presos a isso e isso tornar-se um hábito na nossa vida. Então, vocês já conheceram pessoas que cada vez que nós perguntamos se está tudo bem, a pessoa responde com alguma lamentação? Então, eu já conheci uma pessoa assim, que quando eu perguntava assim, está tudo bem? Aí a pessoa respondia assim: estou com uma dor nas costas, ontem eu fiquei o dia inteiro com dor de cabeça. E assim vai. E o maior problema é quando nós damos corda. Eu também estava com uma dor na nuca, ou passei a semana inteira com diarreia. Então às vezes nós queremos mostrar que nós estamos sofrendo mais do que o outro. Então os dois lamentando, aí fica meio complicado, né? Mas é possível. Então, quando uma pessoa reclama, quando nós nos lamentamos, quando nós nos vitimizamos, não vai trazer benefício algum. E ainda elimina várias possibilidades de nós encontrarmos as soluções. Porque quando nós nos vitimizamos, nós focamos no problema, mas não focamos na solução. Então fica mais difícil a gente encontrar a solução de tudo isso. E tem uma oração dominical, conhecida também como o Pai Nosso. No Pai Nosso tem uma frase que diz assim: livrai-nos de todo o mal. Aí, muitos de nós achamos que, dizendo essa frase, pedindo para Deus livrar-nos de todo o mal, nós vamos ficar livres disso. O maior problema é que a gente fica achando que isso vai acontecer, que vai desaparecer o mal como um passe de mágica, só que nós não entendemos que aquilo que foi colocado na nossa vida, que nós chamamos de mal, é o remédio que Deus colocou na nossa vida para que nós possamos nos melhorar como pessoa. Então, tirar aquilo da nossa vida vai apenas atrasar o nosso processo evolutivo. E toda facilidade é filha da ilusão. É como estar à espera de um milagre. Então tem algumas pessoas que acendem uma vela com a esperança que o problema se resolva ou que o mal seja tirado sem que tomemos nenhuma ação. Simplesmente com um passe de mágica, aquele problema desaparece. Então não tem nada de errado de acender a vela, mas que essa vela possa representar uma mudança interior em nós também. E nós podemos analisar o simbolismo da vela. O que a gente vê em uma vela acesa? A vela acesa, conforme ela vai queimando, ela continua iluminando o ambiente.
E nós também, nós podemos nos portar como uma vela. Conforme nós vamos avançando na nossa caminhada, vamos nos queimando como uma vela, nós possamos ser igual à vela, que possamos iluminar o caminho dos outros. Então a dor é um sinal de alerta. É um sinal amarelo que diz assim, que nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Então, tanto a revolta quanto a rebeldia são barreiras que nos bloqueiam da passagem da luz, a luz da esperança, a luz da razão. E quando nós nos vitimizamos, nós estamos buscando a solução ou estamos buscando a divulgação? Então, quando falamos das nossas infelicidades, das nossas limitações, medos, ou qualquer outro sentimento, isso para alguém que pode ajudar naquela situação, nós devemos falar sim, e isso é fundamental, falar para que outros possam nos ajudar. Mas quando nós falamos com o vício da vitimização como uma divulgação, nós viciamos o ambiente e depois somos influenciados por esse ambiente que nós viciamos negativamente. Então, quando nós falamos do bem, nós atraímos o bem. E falar no mal sem finalidade de reparar esse mal ou de gerar um benefício é apenas divulgação. E divulgar o mal é revivê-lo e voltar a sofrer outra vez. Então, a quantidade de vezes que nós repetimos aquela mesma coisa, nós estamos revivendo aquela situação. Masami escreve aqui: oi Hugo, boa noite, ótimo tema de hoje, obrigado. Renato, boa noite. Hugo e Pati, boa noite, Renato. Boa noite, mãe, que entrou também. Masami comentou, além da frase anterior: oi Hugo, boa noite, ótimo tema de hoje. E os outros também, parabéns, obrigado. Então vamos seguindo aqui. Então, como nós podemos lidar com a vitimização? Então, geralmente, depois que nós decidimos mudar, acabamos nos distraindo com outros objetivos que vão aparecendo pelo caminho. Mas existe um instante decisivo, o momento em que nós ficamos saturados com a vitimização, e esse é o momento da virada, é o ponto da virada. E nesse momento a vontade vem à tona. Mas como organizar essa força de vontade? Então, toda mudança de comportamento ocorre em pelo menos essas 3 fases. Então, precisamos passar por pelo menos essas 3 fases para a gente poder mudar o comportamento. Uma delas é nós nos conscientizarmos de que precisamos mudar. Se nós não nos conscientizarmos de que precisamos mudar, não adianta nada falar das outras etapas, que é importante nós assumirmos que temos algo em nós que nós precisamos mudar. Então, a primeira etapa é a conscientização. A segunda etapa é a vontade. E a terceira etapa é o novo condicionamento. Então, vamos falar dessas 3 etapas rapidamente aqui. Então, quando estamos na primeira etapa, que é a conscientização, conscientização do quê? Quando nós estamos nos sentindo vitimizados, é a conscientização dos inconvenientes que aquele velho comportamento, aquele velho condicionamento acarreta em nós. Só que tem um detalhe: se nós, lá no passado, assumimos um determinado padrão de comportamento, é porque naquele tempo, no passado, por pior que seja o sentimento, lá no fundo ele dava prazer, ou ele trazia alguma vantagem para nós, ou trazia alguma forma de gratificação. Ou também pode ser que fosse a nossa cultura, a nossa educação que nos levou àquele comportamento e nos deixava em uma determinada zona de conforto.
e nos deixava também, de alguma forma, como cúmplices da situação. Boa noite, Andréia. A Selma comentou aqui, vencer a nós mesmos é muito difícil. Exatamente, Selma, nós precisamos ter muita coragem para nós vencer a nós mesmos. Mas é uma batalha pequena a cada dia, uma mudança pequena a cada dia, e nós chegamos lá. Maria Neves escreveu aqui, boa noite, ótimo tema, parabéns. Obrigado. Então, estou falando sobre a questão da conscientização dos inconvenientes, que às vezes nós estamos numa zona de conforto, nós somos cúmplices da situação. No meu caso, quando eu comia muito, eu sentia vantagem naquilo, porque nos casos, nas épocas que nós íamos em rodízio, eu comia muito mais do que as outras pessoas e pagava a mesma coisa. Então eu não ficava no prejuízo, achava que aquilo era uma vantagem. Só que em compensação, o meu peso era maior do que o peso deles, né? Proporcionalmente. E como que era quando eu ia comer na casa da minha mãe? Ela está ouvindo aqui essa live. Quando eu ia comer na casa da minha mãe, ela cozinha muitíssimo bem. E é muito difícil comer pouco também. Aí ela fala assim, come isso, come aquilo. Já comeu isso? Come mais. Só que depois de um tempo ela fala assim, como você está gordo, precisa fazer regime. Então é assim que acontece. Não sei se acontece com você também, mas lá em casa acontece assim. Mas minha mãe já sabe que eu estou me conscientizando com relação à alimentação, estou controlando a minha alimentação e já estou com outro hábito alimentar. E as pessoas com quem eu trabalho também já sabem que eu estou com outro hábito alimentar. Então já está mais tranquilo. Mas também tem em casa a minha esposa, que compra comida ou cozinha pratos que eu gosto de comer. E ela fala assim, eu gosto de ver o meu marido fortinho. Então é isso que acontece. Eu sempre arrumava uma desculpa para continuar comendo muito. Isso antes, tá? Sempre ficava arrumando uma desculpa. Então, geralmente, quando a gente está numa posição de vitimista, numa posição confortável, naquela zona de conforto, a gente não quer sair e a gente arruma uma desculpa para continuar naquela situação. Então, se temos uma desculpa que nos mantém no mesmo lugar, significa que nós não queremos mudar. E uma vez eu ouvi uma frase assim, você apenas quer ou você quer de verdade? Achei bem interessante essa frase. Você quer ou você quer de verdade? Então, enquanto nós estamos arrumando desculpas, estamos na fase em que apenas queremos. Não queremos de verdade, apenas queremos. Então, quem não quer sair do lugar, arruma uma desculpa. Mas quem quer sair do lugar, vai arrumar um jeito de sair daquele lugar. Então, naquela época que eu comia muito, eu ainda estava naquela fase da desculpa. Então, fica a dica. Você apenas quer ou você quer de verdade mudar a situação? Então, aí é um ponto importante para nós analisarmos. Então, muitas vezes nós ficamos nesse passado e esse passado nos prende. E se nós fixarmos a nossa mente no passado, ficamos nos vitimizando e não criamos perspectivas de realização futura. A mente fica agregada aos melindres da convivência e começamos a adoecer. Nós começamos a observar que as ligações mentais se estabelecem a partir das conexões mentais. Como eu já comentei em algumas vezes, quando nós pensamos alguma coisa, nós emitimos uma frequência, ela sai, só que ela encontra outras frequências similares à nossa. E aí quando ela volta potencializada. Então o que nós estamos pensando ou sentindo, ele é potencializado e vai reforçar em nós todo aquele processo mental.
Então, chega uma época que, de tanto contabilizar os prejuízos da nossa saúde física, ou saúde espiritual, ou financeira, ou prejuízos no relacionamento ou aos negócios, nós finalmente sentimos a vontade de mudar, mas com maior intensidade. E falando ainda da comida, né? É claro que comer requer um investimento grande. Então olha só a economia que eu estou fazendo em comer menos. Porque não era fácil manter o meu peso acima do que eu deveria. Mas eu resolvi mudar. Então tem uma época que nós entramos numa fase de recaídas. Quando nós ligamos o piloto automático. E quando nós ligamos o piloto automático, não percebemos que nós ligamos o piloto automático, nós encontramos os velhos condicionamentos, os nossos reflexos condicionados, nos induzindo a agir da maneira que nós não queremos agir mais. Então, quando eu ia num restaurante, um reflexo condicionado, entrava no piloto automático e automaticamente a comida bonita já me induzia a comer muito. Mas quando nós raciocinamos antes de agir, geralmente conseguimos seguir um novo padrão. Por isso a importância do raciocínio e envolver a nossa consciência, que está localizada aqui, ou está sendo manifestada no córtex pré-frontal. E nós mudamos porque nós acreditamos que há vantagem em mudar. Enquanto nós não vemos nenhuma vantagem em mudar, nós vamos continuar com a mesma situação, reclamando, nos vitimizando e sem sair do lugar. Então, quais as vantagens que nós podemos encontrar numa mudança? Pode ser um crescimento moral, pode ser uma melhoria de convivência, pode ser uma melhoria espiritual conosco mesmos, nós nos lidarmos melhor conosco mesmos. E aí com isso eu mesmo consegui ver o lado bom da minha mudança, tanto na saúde, quanto no bolso, quanto no meu peso. Então, quando surge uma sensação de desconforto associada ao velho hábito, o que era feito de forma automática, agora é reavaliado de forma mais crítica a cada vez. Então, cada vez que nós conseguimos perceber isso e vamos caindo no velho hábito, nós começamos a nos criticar por isso, por nós termos caído de novo no velho hábito. Então, se antes reclamávamos sem pensar, agora a cada queixa existe uma repreensão interior. Nós nos repreendemos, porque nós queremos mudar, mas de vez em quando nós escorregamos e voltamos a praticar o que estávamos fazendo antes. Então, quando nós começamos a nos repreender interiormente, significa que a nossa consciência está comandando. Então, com relação à vontade de mudar, então, com relação à segunda etapa, que eu falei das 3 etapas, e uma das etapas é a conscientização, e a segunda etapa é vontade de mudar. Então, por que às vezes nós não conseguimos sair de um problema ou encontrar um sentido na vida? É que o processo de autoiluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos e sombras do caminho. Esses obstáculos e sombras do caminho, eles são apresentados para nós em forma de resistência, que nos impede de seguir para frente. E enquanto nós não encaramos aquela resistência, ela continuará aparecendo no nosso caminho, porque é exatamente aquela resistência que vai fazer cada um de nós crescermos com a situação. Então, a resistência é importante que ela exista na nossa vida. Por exemplo, um chuveiro elétrico, existe a resistência. Então, imaginem lá que a energia chega na resistência elétrica quando nós ligamos o chuveiro, né? A
a energia elétrica chega lá na resistência e fala assim, essa resistência é muito complicada, eu não quero passar por ela. Se ela pensasse assim, nós não teríamos água quente. Então, para que nós possamos ter água quente, ela precisa passar pela resistência. E aí, nesse momento, nós temos a água quente. E no piso que nós caminhamos, nós precisamos também da resistência, precisamos do atrito, senão nós não sairíamos do lugar. Então, a resistência serve para que nós possamos vencê-la e sair do lugar. A mesma coisa o ar. Se o ar não apresentasse uma certa resistência, as aves também não voariam, os aviões não voariam. Então, quando nós encontramos uma resistência, é importante que nós possamos fazer um esforço da nossa parte para vencer aquela resistência. E é ali que nós crescemos. E nós podemos verificar quais são os gatilhos mentais que disparam essa resistência. Esse ponto é importantíssimo para nós. Conhecemos quais os sinais em que nós disparamos os gatilhos dos nossos reflexos condicionados ou dos nossos condicionamentos. E todos os reflexos condicionados ou os condicionamentos estão bem enraizados no nosso comportamento. Então, quando nós falamos de resistência, eles estão ligados a gatilhos mentais, que todos nós estamos envolvidos. E cada um de nós tem uma forma diferente de disparar esse gatilho mental e que impede a mudança. Então eu falei que para nós podermos mudar, precisamos nos conscientizar do problema, precisamos ter vontade para mudar. E a terceira etapa é nós estabelecermos um novo comportamento, um novo condicionamento. Então, de recaída em recaída, vamos racionalizando, ou seja, vamos raciocinando, vamos adquirindo mais consciência. E assim a nossa vontade vai se fortalecendo a cada recaída, até nos sentirmos suficientemente fortes, até nós darmos um basta para aquela situação. E é um momento em que o novo hábito vem substituir o hábito antigo. Então nós somos uma nova pessoa, modificada em mais um ponto. E isso é o que nós chamamos de crescimento. E apenas nós seremos felizes quando nós formos bons, porque primeiro nós nos tornamos bons para depois sermos felizes. Ninguém poderia receber um privilégio primeiro antes de ter o merecimento. Então a vitimização é o contrário da condição de ser feliz. E escolher mudar é uma opção, é uma preferência individual que requer disponibilidade, vontade de querer essa mudança, vontade de fazer essa mudança e o comprometimento com esse novo comportamento. Então, viver desafiando, vivendo com esses desafios, vale a pena. E se nós fizermos uma contabilidade própria, nossa mesmos, nós vamos ver que os períodos que nós tivemos maior ganho na nossa vida coincidem com as fases de maior adversidades, maiores dificuldades na nossa vida. Foram esses momentos que nós tivemos maior ganho, maior crescimento interior, momentos em que nós aprendemos mais. Tem um provérbio que diz assim: faltando lenha, apaga-se o fogo. Então, se faltar lamentação, o retorno à normalidade ele é favorecido. E quando nós nos sentimos vítimas, ou quando nós deixamos de nós nos sentirmos como vítimas, nós conseguimos aproveitar melhor o tempo, e esse tempo pode ser utilizado melhor para a nossa evolução e para o nosso crescimento. E assim nós temos uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de sono também. Então, com isso, é importante a gente
começar a eliminar os pequenos maus hábitos, os pequenos, não os grandes, os pequenos. Conforme nós vamos eliminando os pequenos maus hábitos, os grandes também tendem a desaparecer. Então, quando a gente substitui um pequeno mau hábito, é importante a gente colocar algum outro hábito no lugar, algum bom hábito, pequeno também, e que a gente tenha condições de colocar na nossa vida, que a gente tenha condições de implementar na nossa vida. Aí tem uma pergunta interessante. Uma pergunta é: por que você quer resolver um problema? O que você vai fazer depois que melhorar? Na verdade, você quer tirar o problema, ou nós queremos tirar o problema para ficar livre daquele problema, tirar o incômodo para não continuar sofrendo. Mas tudo que aparece na nossa vida, ele aparece para nos ensinar alguma coisa. Toda a diversidade aparece para nos ensinar alguma coisa. Então vale lembrar aquela frase que sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra um sentido. A frase é de Viktor Frankl. A Albertina escreveu: boa noite, Hugo, que ensinamento maravilhoso. Obrigado, obrigado, Albertina. Mas não pense que é só para vocês, não. Esse ensinamento é para mim também, tá? Eu me incluo também. Então eu já consegui avançar um passo ou dois, agora preciso avançar os outros. Estou indo pouquinho em pouquinho também. Então eu falei que sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra um sentido. Então quando nós estamos passando por um momento de sofrimento e nós descobrimos o porquê de tudo aquilo, qual o aprendizado que está embutido naquilo, nós deixamos de sofrer, segundo Viktor Frankl. E é verdade, se nós colocarmos isso no nosso dia a dia, verificarmos os momentos que nós passamos por sofrimento e descobrimos o porquê de tudo aquilo, o sofrimento deixa de existir. Só que para poder fazer isso, para poder entender o motivo daquele sofrimento, é importante nós termos uma distância focal, nós afastarmos um pouquinho daquele sofrimento para ter uma visão mais ampla daquela situação, para a gente entender o porquê de tudo aquilo. Então, se aí para a pergunta, por que você quer melhorar, ou por que você quer melhorar, ou por que você quer resolver um problema? Se a resposta for para realizar algo positivo na vida do outro, as respostas para a solução do problema vão aparecer. Quando nós temos um propósito maior, nós não somos atingidos pelo sofrimento. Que nós entendemos o porquê de cada coisa está acontecendo na nossa vida. Então é importante que nós nos elevemos até o monte, dando o nosso exemplo, apesar das dificuldades da subida desse monte. E quando nós chegamos lá no nosso objetivo, aquele vai-vem das nossas paixões não vão mais nos derrubar. As pedradas não vão mais nos afetar, porque aí nós estaremos mais fortalecidos, porque aprendemos com a situação. E aí, aquela luz que nós estamos emitindo, se alguém dilacera aquela luz que estamos irradiando, os fragmentos dessa luz vão se transformar em continuidade dessa luz, como um belo e sublime rastilho, por toda a parte por onde ela se espalhar. O que é um rastilho? Um rastilho é aquele caminho, por exemplo, se a gente pegar um fio coberto de pólvora e acendermos o fogo, ele vai fazer um rastilho. Aquilo é rastilho. Então, se alguém dilacera aquela luz que nós estamos produzindo, os fragmentos dessa luz vão se espalhar, dando continuidade para essa luz, formando esse rastilho. E é importante também, mesmo que a gente não consiga acender uma grande luz, é importante lembrar que a luz de uma simples vela vence a força da sombra. Que muito antigamente, ainda quando não existia essas lanternas, lanternas a pilha, quando
quando a gente tinha essas dificuldades de acabar a energia dentro de casa, a gente acendia a vela e com aquela vela ela iluminava um determinado ambiente, ele iluminava uma região desse ambiente que a gente estava. Então, uma simples luz de vela, ela é possível de iluminar um ambiente. Então, uma coisa que pode nos ajudar a sair da situação de vitimismo ou de vitimização é a esperança. A esperança de termos dias melhores nos faz continuar lutando contra as adversidades da vida. Eu vou contar agora um experimento meio mórbido, mas ele foi feito em 1957, esse experimento. É meio mórbido, mas eu vou contar que vai servir como um exemplo para nós. Esse experimento foi feito pelo pesquisador Kurt Richter, em 1957, em Baltimore, no estado de Maryland, Estados Unidos. Então, qual o experimento que Kurt Richter fez? Ele pegou um grupo de ratinhos, pegou um acrílico, encheu de água e jogou os ratinhos lá dentro. E ficou vendo quanto tempo aqueles ratinhos iam demorar para se afogar. E aí contabilizou 15 minutos. Aí depois, por isso que eu disse que era mórbido. Aí depois ele repetiu esse experimento, só que mudou uma condição. Jogou mais ratinhos ali, tirou aqueles que estavam mortos, que se afogaram, né? Aí ele jogou novos ratinhos ali naquele recipiente de acrílico, cheio de água. E na hora que os ratinhos iam desistir, iam se afogar, ele resgatava esses ratinhos, alimentava e os deixava se recuperarem. Interessante. Só que depois ele pegava esses mesmos ratinhos que se recuperaram e jogava de volta naquele acrílico cheio de água. E aí os ratinhos também querendo sair, lutavam, só que aí ele percebeu que esses ratinhos não desistiam após esses 15 minutos. Eles verificaram que esses ratinhos ficavam lutando e percebeu que chegaram até as 60 horas antes que se afogassem. Por isso que eu disse, é meio mórbido. Mas qual a conclusão desse experimento? Esse experimento demonstrou que os ratos tinham motivo para lutar quando achavam que tinham mais chances de sobreviver. E nós também. Quando nós vemos que há uma esperança que uma situação irá melhorar, nós temos mais força para lutar. Então, por isso que é importante nós comemorarmos as nossas pequenas vitórias todos os dias. As pequenas ocorrências do dia a dia, nós comemorarmos. E existe uma prática chamada Diário das Três Bênçãos. Não sei se vocês já conhecem, mas eu vi esse Diário das Três Bênçãos sendo explicada pelo Pedro Calabres. Pedro Calabres, ele é doutor em ciências e em psiquiatria e psicologia médica pelo Laboratório de Neurociências Clínicas da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Então, como que ele ensinou a aplicar esse Diário das Três Bênçãos? Ele aplicou esse diário, vem aplicando também nas pessoas que ele atende na prática clínica, e ele fala que essa prática ajuda a resolver os problemas de depressão leve. Basta fazer isso por pelo menos 2 meses. É para que a mente se acostume a pensar nas coisas boas. Então, como que acontece esse exercício? Então, a intenção desse exercício é que ele se torne um hábito diário. Então, à noite, esse exercício tem 3 passos. À noite, antes de dormir, que nós anotemos num caderninho ou no computador, ele fala de preferência no caderninho, que é mais fácil. Anotar num caderninho 3 coisas que aconteceram de positivo durante o dia.
E não precisa ser coisas mirabolantes, coisas extravagantes. Podem ser coisas bastante simples. Como, por exemplo, recebi uma mensagem no WhatsApp e aquela mensagem me fez tão bem. Ou a minha esposa ou meu marido me trouxe um sorvete favorito de volta do trabalho. Ou chegou aquela compra que eu fiz pela internet. Eu queria, estava precisando tanto. Então, coisas simples que a gente possa notar 3 coisas boas que aconteceram no dia. E espero que essa live de hoje seja uma das coisas que você possa anotar no seu diário, tá bom? Segundo passo, colocar na frente de cada uma dessas coisas o porquê que essas coisas são positivas, ou porquê elas aconteceram. Por exemplo, a mensagem de WhatsApp era de um amigo, de uma amiga, que eu estava com muita saudade e essa pessoa se lembrou de mim. O meu marido ou minha esposa, mesmo cansada após um dia de trabalho, ainda se preocupa em me agradar. Então sempre a gente coloca o porquê que aquilo que a gente anotou de bom, ele está ajudando a gente. E o terceiro passo, avaliar diariamente se esses efeitos foram positivos na prática. Quais foram os efeitos de nós pensarmos nessas 3 coisas positivamente, se foram positivas. Então nós vamos perceber que nós sentimos, após fazer essa anotação dessas coisas boas que aconteceram, que isso provocou uma sensação boa, uma sensação de bem-estar. E se nós fizermos disso uma prática diária, pelo menos 2 meses, para virar um hábito, aquilo vai trazer uma sensação de bem-estar e uma sensação de gratidão. Quando nós aprendemos essa sensação de gratidão, diminuímos aquela sensação de vitimismo. Olha só que ideia interessante para nós aplicarmos no dia a dia, e é uma coisa muito simples da gente aplicar. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, que você possa aplicar no seu dia a dia. E você que está assistindo essa live aqui ao vivo, ou a gravação, que possa escrever um comentário para eu saber se isso te ajudou ou não. E se isso não te ajudou, se tiver alguma crítica, por favor, coloque também, para eu ver o que eu tenho que melhorar. Então curta, compartilhe, divulgue. Aqui a Andréia escreveu: grata pelas suas palavras. Obrigado, Andréia. O Wellington, obrigado. O Wellington escreveu aqui: sim, suas palavras são sempre muito boas. Ou suas palestras são sempre muito boas. Obrigado, Wellington. Então aqui vai a minha gratidão a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, tia Lourdes. Muito obrigada pela aula de hoje. Valeu. Obrigado, tia Lourdes. E a Selma escreveu: todas maravilhosas. Obrigado, Selma. A Sam escreveu aqui: gratidão, belíssima palestra. Obrigado. Opa, obrigado, mãe. Ele escreveu assim: obrigado, Hugo. Valeu. Bateu palminha. A André também bateu palminha e agradeceu. É isso aí, pessoal. Boa noite.